Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Em outro momento, Mariana comenta que não sabe como será quando chegar a hora de buscar a filha de Juliana de volta, e Luísa responde que Juliana precisará entender que deve devolver a criança aos avós. Mariana duvida disso, e Luísa pergunta o que ela acha que vai acontecer. Mariana admite que não sabe. Juliana pensa sozinha e decide que fugirá com a menina para não precisar devolvê-la aos Malianos. Enquanto isso, Florinda observa Renato de longe, trabalhando na colônia. Leonor, em sua casa, prepara uma limonada fresca. Janete comenta com Maria do Socorro que ela deve convencer o marido a abandonar a ideia de Francisco vir pedir a mão de Rosana para Marco Antônio, dizendo que isso é algo impossível no momento. Maria pergunta o motivo e Janete responde que por nada, tentando disfarçar. Maria observa que seu marido sempre se deu bem com Francisco desde a primeira visita à casa dele, e Janete confirma, mas afirma que considera essa formalidade tola, ressaltando que, como mãe de Marco Antônio, sente-se impotente. Ela acrescenta que, como esposas, não tem poder de decisão alguma. Maria garante que Gumecindo não permitirá que Rosana saia da casa enquanto Francisco não vier pessoalmente pedir sua mão. E Janete diz que vai arrumar suas malas e partir, deixando Maria pensativa e preocupada. Augusto tenta conversar com Gumecindo e pede que ele não haja dessa forma, mas o homem responde que não permitirá que Marco Antônio venha com a mãe levar sua filha embora e ainda questiona onde está Francisco. Augusto pergunta por que ele se preocupa tanto com o italiano e assegura que Marco Antônio tem sido mais leal do que o habitual desde que conversou com ele, mesmo depois de se envolver com Rosana. Gumecindo argumenta que eles apenas começaram e reafirma acreditar na palavra de Marco Antônio. Augusto insiste que não há mais o que fazer e pede que Gumecindo permita que Rosana vá embora com ele. Rosana começa a arrumar suas malas e Angélica pergunta o que ela está fazendo. Rosana responde que está indo embora, mas Angélica a adverte de que, sem a permissão de Gumecindo, ela não passará da porteira da fazenda. Rosana afirma que, se for preciso, pulará por cima da porteira, e Angélica diz que ela enlouqueceu, garantindo que o pai jamais permitirá que saia dali. Nesse instante, Gumecindo recorda-se das palavras de Augusto, que o havia aconselhado a deixar Rosana ir embora com Marco Antônio, refletindo sobre a decisão que precisa tomar. Todos aguardam reunidos na sala, em meio a um clima de tensão e expectativa. Rosana comenta que Angélica pegou as rédeas nos dentes há muito tempo, afirmando que sempre sentiu inveja dela, justamente por causa dessa força e independência, mas que agora também está tomando as rédeas da própria vida e seguindo o seu caminho. Angélica tenta diverti-la, dizendo que Gumecindo jamais permitirá que ela vá embora dessa forma, mas Rosana rebate com firmeza que ninguém mais a segura naquela fazenda, e sem dar ouvidos se retira determinada. Pouco depois, Gumecindo aparece e pergunta o que Rosana está fazendo. Ela responde que está arrumando as malas e o questiona se ele realmente quer continuar como filha abandonada dentro de casa. Gumecindo afirma que filha dele não sai de casa desse jeito e Rosana retruca, querendo saber o que ele pretende com isso. Ele garante que ela não sairá sem que o pai de Marco Antônio venha falar com ele antes, ordenando que desfizesse as malas imediatamente. Angélica pergunta se Rosana terá coragem de desafiar o pai. Maria pede para Gumecindo deixar a filha ir embora com Marco Antônio, mas ele recusa, alegando que aguardará o pai de Marco Antônio para conversar pessoalmente. Janete intervém, dizendo que Marco Antônio é dono do próprio nariz e responsável por seus atos. Ao que Marco Antônio afirma que, ainda assim, pedirá a Francisco que venha falar com Gumecindo para formalizar tudo. Ele acrescenta que se casará com Rosana da maneira que a lei permitir, assim que conseguirem resolver os divórcios e desfazer os malfadados casamentos do passado. Gumecindo declara que não gostaria de cobrar promessas, mas Marco Antônio assegura estar dando sua palavra, o que leva Janete a reforçar que se trata da palavra de um maliano. Nesse momento, Angélica revela que ouviu Rosana pedindo um beijo a Marco Antônio e lembra que ele havia confessado ter estado no quarto apenas para uma conversa inocente. Mas Rosana interrompe e confirma que não foi apenas isso, afirmando sem rodeios que o que aconteceu foi real. Diante da confissão, Gumecindo entra no quarto e declara que Rosana pode terminar de arrumar as malas, permitindo sua partida. Angélica abraça Rosana com alegria pela decisão do pai. Rosana abraça a mãe, Maria, em despedida, pedindo que cuide bem do filho. Maria diz para ela não se preocupar, garantindo que o menino ficará bem, enquanto Rosana expressa que sentirá muita saudade. Gumecindo pede para Rosana ir com Deus, e ela pede perdão e a bênção do pai antes de abraçá-lo com força. Em seguida, Rosana também abraça a Angélica, que pede para ela ter juízo e se cuidar.
Marco Antônio agradece a Gumecindo pela confiança e promete cuidar bem de Rosana, e o patriarca reafirma o pedido, pedindo que trate sua filha com dignidade. Rosana, Janete e Marco Antônio então partem no coche, deixando a fazenda. Maria do Socorro permanece pensativa, observando a partir da distância. Leonora comenta que Rosana nem sequer se despediu dela, mas Maria pede que não se aborreça com isso. Leonora responde que não está aborrecida, embora diga que parecia até que Rosana estava com fogo para ir embora, ao que Maria responde que prefere não pensar no pior. Gumecindo interrompe a conversa e pede a Leonora que sirva um café. Maria pergunta se ele continua sem se conformar, e ele responde que teria preferido que Francisco estivesse presente naquele momento. Leonora comenta que as coisas naquela casa acontecem muito depressa, e Gumecindo concorda, dizendo que às vezes depressa demais, deixando Maria imersa em reflexão. Enquanto isso, Rosana, Marco Antônio e Janete seguem viagem no coche e em seguida embarcam em um trem rumo ao novo destino. Durante o trajeto, Janete comenta que compreende perfeitamente a preocupação de Gumecindo, afirmando que ele deve adorar as filhas que tem. E Rosana concorda, dizendo que ele as ama, mas do jeito dele. Rosana ainda acrescenta que sua mãe Maria também simpatizou muito com Janete, que retribui dizendo acreditar que se dará muito bem com Rosana e que a considera uma jovem de fibra. Na fazenda, Maria faz uma oração silenciosa pedindo proteção para a filha. Em outro lugar, Luísa questiona até quando Rosana deixará a filha de Juliana com ela, expressando preocupação com a possibilidade de Janete voltar e não encontrar a neta. Mas Mariana afirma que Janete e Marco Antônio ainda devem demorar na fazenda, acrescentando que quanto mais tempo Juliana aumentar a filha, melhor será para a criança. Luísa comenta que prenderam o italiano para tirar a filha de Juliana, o que deixa Mariana visivelmente pensativa. Enquanto isso, Mateu continua trabalhando ao lado de Amadeu. Hortência brinca alegremente com a filha de Juliana e comenta que gostaria muito de ter uma menina, mas Juliana responde que ela já tem um filho. Em seguida, Juliana desabafa dizendo que já teve o próprio filho, mas o tiraram dela, e que da mesma forma também tentarão tirar sua filha, ao que Hortência afirma que jamais permitiria isso. Amadeu, que trabalha próximo delas, comenta que em breve irão ganhar um bom dinheiro com as novas fundações que estão erguendo, e Mateu confirma que percebeu o progresso. Amadeu continua a falar sobre a reconstrução dos Sobradinhos, e durante a conversa troca olhares com Hortência, demonstrando encanto. Mateu percebe e pede a Amadeu que pare com aquilo, encerrando o clima de flerte que começava a se formar. Dolores questiona Hortência sobre algo que percebeu, mas Hortência disfarça e responde dizendo que não foi nada, tentando encerrar o assunto rapidamente. Enquanto isso, Amadeu continua observando Hortência com evidente admiração, deixando-a visivelmente sem jeito diante do olhar insistente. Mateu intervém novamente e pede a Amadeu que pare com aquilo, advertindo-o de que Hortência é uma mulher casada e lembrando que o marido dela é um homem perigoso, capaz de causar confusão caso descubra algo. Mateu ainda pergunta que uma mulher casada como Hortência está fazendo hospedada em uma pensão e em seguida acrescenta que ouviu dizer que o marido dela a maltrata. Enquanto isso, Juliana brinca alegremente com sua filha, sorrindo e demonstrando profundo amor materno. Em meio à brincadeira, ela garante para si mesma que não devolverá a filha a ninguém, reafirmando sua decisão com firmeza, antes de dar um beijo carinhoso no rosto da menina. Em outro ponto, Tizil caminha apressado e comenta que o filho e a mulher de Francisco viajaram para a fazenda de Gumecindo. Francisco diz que quer saber notícias da neta, mas Tizil o informa que Mariana foi até a pensão onde Juliana está vivendo com o italiano para buscá-la. Tizil acrescenta que Juliana levou a filha de volta para a pensão, o que deixa Francisco em completo estado de choque e preocupação. Pouco depois, Mariana fala com Francisco por telefone, dizendo que nem Janete nem Marco Antônio estão sabendo de nada do que está acontecendo. Ela pergunta se Francisco pretende voltar para casa, mas Luísa questiona o motivo do silêncio e quer saber o que aconteceu, ao que Mariana responde que ele desligou. Luísa pergunta se há a possibilidade de Juliana não devolver a filha e se o italiano será preso novamente, demonstrando angústia com a situação. Enquanto isso, o trem segue em movimento constante, cortando paisagens e levando Rosana, Marco Antônio e Janete rumo a São Paulo. Durante a viagem, Janete comenta emocionada que sua neta é a coisa mais linda deste mundo, e Rosana responde dizendo que pode imaginar, compartilhando do sentimento. Marco Antônio, por sua vez, confessa que foi muito difícil tirar a filha dos braços de Juliana,
Juliana, e apesar de tudo o que aconteceu, admite sentir pena dela por toda a dor que carrega. Rosana observa a paisagem pela janela e comenta que acredita que já estão chegando em São Paulo. Quando o trem finalmente chega ao destino, Rosana, Marco Antônio e Janete se dirigem à casa dos Malianos. Marco Antônio assegura a Rosana que aquela será a casa dela a partir de agora, tentando transmitir segurança e acolhimento. Janete pede para Damião cuidar nas malas e organizar tudo. Pouco depois, Mariana aparece surpresa e diz que não esperava que Janete fosse voltar tão cedo. Em seguida, pergunta onde deve acomodar a Rosana, e Marco Antônio responde prontamente que ela ficará em seu quarto. Mariana pergunta se Rosana veio para ficar de vez, e Janete confirma, dizendo que pretende também ver a neta. No entanto, Mariana informa que a neta de Janete não se encontra na casa, deixando o ambiente subitamente silencioso e carregado de preocupação. Questiona Mariana querendo entender o motivo da neta não estar na casa, e Mariana alega que a criança está com a ama de leite. Janete, surpresa, pergunta como assim, e Mariana explica que a menina não estava aceitando a mamadeira, e por isso achou melhor deixá-la com a ama. Janete insiste querendo saber que história é essa, mas Mariana assegura que irá buscar a neta imediatamente, mesmo ficando visivelmente pensativa e desconfortável com a situação. Enquanto isso, Marco Antônio se aproxima de Rosana por trás, a envolve um gesto terno e beija seu pescoço, dizendo que quer recomeçar uma nova vida ao lado dela. Rosana diz que já esqueceu suas mágoas do passado e que está pronta para viver esse novo começo. Marco Antônio garante que irá amá-la como jamais amou ninguém nesta vida. Rosana, com um olhar emocionado e cheio de ternura, afirma que já está amando Marco Antônio, e os dois se beijam apaixonadamente, entregues à emoção daquele instante que marca o início de uma nova fase entre eles. Na fazenda de Gomecindo, o padre Olavo chega e é recebido por Maria do Socorro, que explica que Rosana deixou a casa pela manhã. Olavo pergunta se ela foi atrás do marido, mas Gomecindo nega, e Maria explica que Rosana encontrou um novo homem em sua vida. Gomecindo comenta com um certo incômodo que Rosana saiu sem as garantias de um casamento civil, ao que Maria responde que o homem prometeu casar-se com ela assim que possível, e Padre Olavo diz estar compreendendo a situação, e Gomecindo menciona que chegou a pensar em pedir para Olavo realizar o casamento, mas o padre afirma que a igreja não permite isso. Gomecindo então diz saber e que por esse motivo não o mandou chamar. Olavo pergunta se Gomecindo e Maria abençoaram essa nova união, e Maria confirma, dizendo que deseja apenas a felicidade da filha. Olavo deseja que Rosana seja feliz e Maria sai para buscar refrescos. Gomecindo comenta com o padre que Maria está conformada e diz querer esquecer o assunto. Mudando de tema, pergunta sobre novidades, e Olavo comenta sobre a debandada dos imigrantes italianos nas fazendas, dizendo que as queixas dos fazendeiros são geniais. Gomecindo ouve em silêncio e fica pensativo. Mariana então sai decidida para buscar a neta de Janete, enquanto em outro local, Amadeu chega à pensão e pergunta a Dolores se há algum quarto disponível para ele. Dolores se espanta e lembra que ele vive com a família em São Paulo, mas Amadeu explica que ele e Mateus são sócios e que a casa onde vive com a família fica longe do serviço, garantindo que viver na pensão fará com que ganhe muito tempo. Dolores compreende e confirma que irá arrumar um quarto para ele. Amadeu agradece satisfeito. Mariana chega à pensão e pede para Damião esperá-la do lado de fora. Entra e pergunta diretamente a Dolores onde está Juliana. Dolores responde e Mariana diz que a sogra de Juliana voltou para casa. Juliana aparece e questiona se Mariana veio buscar a filha. Mariana explica que Janete voltou para casa e quer a neta de volta. Juliana então pergunta se Janete sabe que a menina está com ela. Mariana responde que não, dizendo que Janete acredita que a criança está com a ama de leite. Juliana pergunta se a ama de leite não poderia ter fugido com a menina. Mariana pede que não inventem histórias. Juliana retruca perguntando por que não. E Mariana responde que estão falando da neta dos Malianos, mas Juliana diz que não vai devolver a filha. Mariana tenta argumentar, dizendo que esse não foi o combinado. Dolores intervém e diz que Mariana está certa, mas Juliana rebate pedindo que Mariana diga que ela não quis devolver a neta e que resolvam tudo na justiça, deixando Mariana em choque. Juliana diz a Hortência que Mariana não vai levar sua filha e que mandou Mariana de volta sem a criança. Dolores observa as duas conversando atentamente. Hortência então pergunta se Mariana é amiga de Juliana. Juliana confirma, mas garante que foi Mariana quem levou seu filho para a roda da Santa Casa. Hortência pede para Juliana ficar com seus filhos, que ela já volta, e sai preocupada.
Juliana fica pensativa. Hortência volta e questiona o que aconteceu com Dolores, mas Dolores pergunta se Hortência ouviu quando Juliana falou na roda da Santa Casa. Hortência responde que sim e diz que foi lá que buscou o Juan. Dolores então afirma que é exatamente por isso que acredita que Juan pode ser o filho que roubaram de Juliana. Hortência diz que isso não pode ser, mas Dolores insiste dizendo que pode sim e garante que é verdade. Hortência pergunta como ela tem tanta certeza, e Dolores explica que é por causa da história que Juliana contou, dizendo que o casal que adotou o menino era espanhol e que o marido se chamava Hernandes. Hortência fica em choque e começa a chorar. Enquanto isso, Janete comenta que o marido de Rosana foi à casa bancária com Francisco e diz acreditar que Marco Antônio já deve ter contado o que está acontecendo na casa. Janete explica que não quis tocar no assunto enquanto estava na fazenda, porque achou que os pais de Rosana não entenderiam, revelando que ela e Francisco estão separados. Rosana diz sentir muito e Janete pergunta como poderia explicar isso aos pais de Rosana. Rosana tenta dizer que o pai dela foi prometido que Francisco iria resolver. Mas Janete interrompe e afirma que Rosana não precisa se preocupar, porque os malianos sempre honram sua palavra e tanto ela quanto o filho manterão um compromisso. Rosana responde que é importante para ela que seus pais também estejam tranquilos. E Janete conclui dizendo que já percebeu o quanto isso significa para Rosana. Mariana retorna à casa dos malianos visivelmente abatida e de semblante tenso, sem a neta de Janete nos braços, e logo se aproxima pedindo desculpas, alegando que não conseguiu trazer a criança de volta, explicando que Juliana se recusou a permitir que a menina fosse levada, o que causa uma reação imediata de revolta em Janete, que se exalta, indignada com a notícia. Mariana tenta se justificar, dizendo que a neta de Janete estava sofrendo muito com as mamadeiras, o que faz Janete ficar ainda mais indignada, exigindo saber o motivo de Juliana ter levado a neta embora. Ao que Mariana responde que Janete jamais permitiria que Juliana permanecesse na casa, por isso ela acabou levando a menina de volta. Nesse momento, Rosana intervém dizendo que amamentou o próprio filho até completar 8 meses e que depois o leite secou naturalmente. E Mariana comenta que Rosana deve ser uma boa mãe, o que faz Janete se conter por um instante antes de dizer que irão esperar Marco Antônio chegar para decidir o que será feito, pedindo então que Mariana a deixe a sós para conversar com Rosana. Assim que ficam sozinhas, Janete se aproxima de Rosana com um tom mais brando e pede desculpas, dizendo que, após tanto trabalho para conseguir a guarda da menina, não acha justo que a neta volte para a mãe, perguntando em seguida o que Rosana considera justo. E Rosana responde de forma direta que o justo seria Janete tomar a neta de volta, mostrando solidariedade à sogra. Nesse momento, Marco Antônio entra e afirma que trouxe Rosana com ele, o que leva Francisco a perguntar se o pai dela havia permitido. E Marco Antônio confirma, mas explica que a permissão veio com a condição de Francisco ir até a fazenda, conversar pessoalmente com Gumecindo, pedindo ao pai que prometa cumprir essa exigência. Francisco cede e diz que irá. Em seguida, com um tom mais íntimo e provocador, Francisco pergunta se Marco Antônio já dormiu com Rosana e se foi bom, e Marco Antônio confirma. Francisco então diz querer algo do filho e pergunta se ele viu a filha quando chegou, revelando que a menina voltou para a pensão onde a polícia havia ido buscá-la de Juliana, o que deixa Marco Antônio transtornado, mas Tigil confirma a informação, reforçando a gravidade da situação. Marco Antônio decide imediatamente ir à pensão, dizendo que Rosana é quem cuidará da filha dele dali em diante. Mas Francisco diz que ninguém tirará a menina dos braços da mãe, deixando o filho perplexo e furioso. Enquanto isso, Mariana conversa com Luísa e Antônia sobre Rosana, e Luísa pergunta se Rosana é a mulher do italiano Mateu, ao que Antônia, de modo crítico e irônico, comenta que Marco Antônio foi até a fazenda buscar a mulher de outro homem, mas Mariana a repreende, dizendo que não estão ali para criticar ninguém, lembrando que devem respeitar as decisões da família. Logo depois, Rosana é apresentada a Luísa e Antônia, e Janete garante que todas as ordens dadas por Rosana devem ser cumpridas, como se fossem dela própria. Luísa comenta discretamente com Mariana que Marco Antônio teve bom gosto, enquanto Antônia pergunta onde será realizado o casamento e se deverão tratar Rosana como madame também. Mas Mariana responde que Rosana não é como a italiana, encerrando o assunto. Francisco segue tranquilo em seu coche, enquanto o veículo percorre o caminho de terra batida. Enquanto isso, Juliana estende as roupas cuidadosamente, deixando-as bem alinhadas no varal, e em seguida se aproxima do berço, fazendo um carinho demorado em sua filha, que sorri inocentemente. Nesse instante, Dolores entra silenciosa no quarto de Juliana e avisa que Francisco está na sala aguardando por ela. Juliana fica espantada
assustada e por um momento parece não acreditar, mas logo se recompõe e se apressa, retirando-se do quarto para recebê-lo, enquanto Dolores permanece observando a filha de Juliana. Na sala, Francesco pede que Juliana mantenha a calma, assegurando que não veio ali para tirar a neta dela, explicando que conversou com Janete para que a menina pudesse ficar sossegada ao lado da mãe. Ele diz que enquanto Juliana estiver amamentando, a filha permanecerá com ela, o que causa a Juliana um alívio visível. Francesco então pede para ver a neta, e Juliana consente com um leve sorriso, subindo as escadas junto com ele. Enquanto isso, Paola trabalha concentrada em sua fábrica. Francesco pega a menina no colo e, encantado, brinca com ela, chamando-a de belíssima e afirmando que é uma criança adorável. Ele elogia Juliana por tratar tão bem a filha, e Juliana responde que faz tudo por amor, pois a criança é tudo que ela tem. Francesco admite que foi uma bobagem terem tirado a menina de Juliana, reconhecendo que ela sofreu desnecessariamente. Ele revela ainda que Marco Antônio está tentando esquecer Juliana de uma vez por todas, mencionando que resolveu Rosana com ele, o que deixa Juliana surpresa. Ela pergunta se eles irão viver juntos, e apesar de demonstrar um leve pesar, afirma estar contente por Marco Antônio, garantindo que nunca quis causar-lhe sofrimento. Francesco diz saber disso e avisa que precisa ir embora. Juliana o acompanha até a saída e o agradece com sinceridade. Francesco, antes de subir novamente no coche, pede que Juliana cuide bem da filha e despede-se com respeito e ternura. Enquanto ele parte, Juliana o observa com um misto de gratidão e melancolia. Nesse mesmo momento, Paola, na fábrica, recebe algumas pessoas que acaba de contratar para auxiliar na produção. Marco Antônio caminha pensativo pela propriedade e Janete declara que não quer que sua neta permaneça com a italiana. Mas Marco Antônio responde que Juliana é a verdadeira mãe da criança e, portanto, tem direito à filha. Ele então muda de assunto e pergunta a Rosana como foi a tarde. Rosana responde serenamente que foi boa e que ela e Janete conversaram muito. Marco Antônio comenta que falou com Francesco e que ele pedirá a mão de Rosana em nome dele. Janete pergunta se Francesco realmente está vivendo com Paola e começa a xingá-la, chamando-a de aproveitadora. Mas Marco Antônio a repreende e pede que não fale assim de Paola. Janete comenta que Francesco deve estar se arrastando aos pés de Paola, como um velho caduco. Nesse instante, Paola vê Francesco chegando em casa e o recebe com um sorriso. Ela pergunta como ele está, e Francesco pede que ela não o chame de senhor, em tom de leve intimidade. Paola diz ter novidades. Contratou trabalhadores para iniciar a produção de seu macarrão e que a farinha chegará no dia seguinte. Francesco acha ótimo e pergunta se ela já pensou nas embalagens. Ao que Paola responde que sim, já planejou tudo. Com um sorriso insinuante, ela pergunta se ele quer tomar um banho antes do jantar, dizendo que preparará a água enquanto ele bebe um pouco de vinho. Francesco se serve de uma taça, observando o vinho e o saboreia com prazer. Paola, enquanto isso, prepara cuidadosamente a banheira. Os dois tomam banho juntos, trocando carícias e risadas. E Paola diz amar Francesco, que corresponde com entusiasmo, tornando aquele momento de cumplicidade intensa. Enquanto isso, em outro cenário, Amadeu chega à pensão de Hortência carregando sua mala. Ele pergunta onde fica o quarto dele, e Hortência o observa atentamente. Amadeu sobe as escadas trocando olhares com ela, deixando no ar uma tensão sutil e um pressentimento de que algo ainda está por acontecer entre os dois.